E aí, pessoal? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui com a gente. Isso aí? Hoje a gente vai falar sobre uma frase Opa! que, vamos combinar, causa um baita nó na cabeça da galera. É verdade. Principalmente quando o papo é fim do mundo. Guerras e rumores de guerras. Pois é, essa frase tira o sono de muita gente. Né? Verdade. A gente tá aqui para desvendar esse mistério. E olha só. É isso aí? Vamos analisar essa frase sob a perspectiva preterista. Olha só. Você sabe o que significa? Para quem ainda não manja muito de escatologia, aquele papo de fim dos tempos, preterista significa que a gente acredita que as profecias da Bíblia já aconteceram lá no passado. Exatamente. Entendeu? E segura essa bomba ao dar uma espiadinha na história. Olha só. A gente vai descobrir que essa profecia rolou de um jeito que você nem imagina. A gente vai voltar no tempo, até a época de Jesus, dar uma olhada no contexto histórico do Império Romano. E você vai ver que apesar daquela fama de Pax Romana, as coisas não eram tão tranquilas assim. Sério. Tipo, sempre ouve falar da Pax Romana como se fosse um mar de rosas, né? Uma época de paz e prosperidade, uma propaganda de margarina. Mas pelo jeito a realidade era bem diferente, hein? E como era? Caramba. As nossas fontes contam que a época de Jesus, na real, que bafo, foi marcada por muita treta e instabilidade, viu? Imaginação. Invasões, revoltas, disputas pelo poder. Nossa. Tinha mais intriga que novela das 8. Mas então me explica uma coisa. Qual é o versículo da Bíblia que a gente vai analisar hoje? O versículo bombástico do dia está em Mateus 24.6. Anota aí. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Interessante. O versículo fala, ouvireis no futuro, né? Isso significa que esse evento ia rolar logo ali na frente para a galera que estava ouvindo Jesus, e não num futuro super distante, tipo daqui a 1000 anos. Mandou bem. Essa é a base da interpretação preterista. Entender que as profecias se cumpriram no contexto histórico da época. Naquela época, Jesus está falando de algo que ia acontecer em breve, entendeu? Faz todo sentido. Mas e aquela parte de rumores de guerras? Como é que isso entra na história? Pensa comigo. Em tempos de treta e tensão, como era o caso na época de Jesus. Certo. Qualquer boato já deixava a galera de cabelo em pé. Os rumores, mesmo que fossem fake news da época, aumentavam o medo e a incerteza geral. Era tipo um telefone sem fio da treta, sabe? Verdade. Imagina só. Você tá lá vivendo sua vida tranquila e de repente começa a rolar um boato de que o Império Romano tá vindo te atacar, deixar qualquer um apavorado. Mas então, me diz uma coisa. A época de Jesus era realmente tão caótica quanto parece. Que tá. Afinal, a gente sempre ouve falar da Pax Romana como um período de paz. A gente precisa desmistificar essa ideia de que a Pax Romana era tipo um paraíso na Terra. Apesar do nome bonitinho. Aquele período foi marcado por muita violência, instabilidade política e social. Era tipo um BBB da antiguidade, cheio de treta, disputa e berraco. Sério? Mas como assim? A gente sempre aprende na escola que a Pax Romana foi tipo a era de ouro do Império Romano. Sim, é verdade que teve um período de calmaria durante o reinado de Augusto. Mas isso não significa que o Império era um conto de fadas. As fontes históricas revelam uma realidade bem diferente. Tinha escravidão, guerras, pobreza. Era um cenário bem complexo. Que loucura. Então, me conta mais sobre essas tretas. Você pode dar uns exemplos pra gente entender melhor? Claro. Um exemplo marcante é o reinado de Tibério, que governou o Império Romano de 14 a 37 DC. Certo. Os historiadores da época, como Flávio Josefo, descrevem o reinado de Tibério como um período de extrema crueldade e violência. Nossa. Era tipo um Game of Thrones da vida real. Nossa, que tenso. E o que mais aconteceu nesse período? Josefo conta cada história de arrepiar. Ele descreve em detalhes os horrores da época, com relatos de canibalismo e sofrimento extremo durante os cercos das cidades rebeldes. Meu Deus. Imagina a situação. Pessoas comendo solas de sandália para sobreviver? Nossa senhora. Famílias inteiras sendo jogadas em valas comuns, cavalos pisoteando tudo. Era um verdadeiro caos. Gente, que pesado. Realmente, essa Pax Romana não era tão pacífica assim. Nem um pouco. E esses eventos históricos comprovam a visão preterista, mostrando que guerras e rumores de guerras rolaram de verdade na geração que veio depois de Jesus ter falado aquelas palavras. Verdade. Tipo, a profecia se cumpriu ali naquela época. Caramba, é impressionante como a história nos ajuda a entender a Bíblia de um jeito mais completo, né? Tipo,
a gente junta as peças do quebra-cabeça e tudo faz mais sentido. Com certeza. E é importante lembrar que essas guerras sempre fizeram parte da história da humanidade, né? Tipo, desde que o mundo é mundo, a galera já se pegava no tapa por terras, poder, dinheiro. A chave para entender a profecia de Mateus 24.6 é analisar o contexto histórico da época de Jesus e entender o que estava rolando ali. Faz muito sentido. E é fascinante como a análise histórica pode nos ajudar a desvendar os mistérios da Bíblia. Tipo, a gente viaja no tempo, entende o contexto da época e a ficha cai. Exatamente. A história é tipo uma chave que abre a porta pra gente entender a Bíblia de verdade. Que legal. É como se a gente estivesse conversando com as pessoas que viveram naquela época, sabe? E pra galera que tá acompanhando a gente e quer se aprofundar nesse tema, quais outras informações você pode compartilhar? Bom, a gente pode falar sobre os conflitos específicos que rolaram naquela época, como as revoltas judaicas contra o Império Romano, as guerras civis dentro do próprio Império, as invasões de povos bárbaros. Tinha tanta treta que dava pra fazer uma série na Netflix. Nossa, parece que a coisa era realmente feia naquela época, tipo um episódio de The Walking Dead da antiguidade. Mas calma, a gente vai desvendar tudo isso na próxima parte do nosso podcast. Isso aí. A gente volta já para continuar essa viagem no tempo e entender melhor como guerras e rumores de guerra se cumpriram no passado. Não perca a parte 2 do nosso mergulho profundo. E antes de a gente fazer um intervalo, não esquece de deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que você está achando do nosso papo e compartilhar esse episódio com a galera. Afinal, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. E se você curte esse tipo de conteúdo, corre lá no canal Comentando Apocalipse no YouTube. Tem um monte de vídeo e podcast sobre escatologia preterista para você se aprofundar nesse tema fascinante. A gente espera lá. Tudo avisado. Você está ouvindo o programa Além do Fim Podcast, aqui no canal Comentando Apocalipse. E aí, galera? De volta ao nosso mergulho profundo sobre guerras e rumores de guerras. Isso aí. Antes do intervalo, a gente estava falando sobre como essa profecia já rolou lá no passado, na época de Jesus, e não num futuro distante, como muita gente pensa. Exatamente. É incrível como a história nos ajuda a entender a Bíblia de um jeito mais completo e preciso, né? Verdade. E quando a gente analisa os eventos daquela época, vê que a profecia de Jesus se cumpriu de um jeito impressionante. Com certeza. E pra gente ter uma ideia de como aquela época era conturbada, vamos dar uma olhada em alguns conflitos que aconteceram naqueles anos. Certo. Por exemplo, você lembra das revoltas judaicas contra o Império Romano? Sim. Lembro de ter estudado sobre isso. Foram revoltas bem tensas, com muita destruição e morte. Pois é. Essas revoltas mostram bem a tensão e a instabilidade política da época. Os judeus lutavam contra a dominação romana. Certo. O que causava conflitos violentos e sangrentos. E além das revoltas judaicas, que outros conflitos rolaram naquele período? Olha, dentro do próprio Império Romano tinha muita briga por poder, o que gerava guerras civis. Essas guerras internas enfraqueciam o Império e abriam espaço para invasões de outros povos. Entendi. Então, além das tretas internas, o Império Romano também tinha que lidar com ameaças externas. Exatamente. Naquela época, o Império Romano vivia sob a ameaça constante dos povos bárbaros. E pressionavam as fronteiras e tentavam invadir o território romano. Caramba! Era como se o Império estivesse cercado por todos os lados. Parece que a época de Jesus era realmente um barril de pólvora. Guerras, revoltas, invasões. Não é à toa que Jesus alertou seus discípulos sobre guerras e rumores de guerra. E esses eventos históricos mostram que a profecia de Jesus se cumpriu de um jeito literal e histórico. Nós estamos falando de eventos futuros ou simbólicos, certo, mas de fatos reais que aconteceram no passado. E qual a importância da gente entender isso hoje em dia? Vou perguntar. Por que é relevante saber que essa profecia já se cumpriu lá atrás? Acho que entender essa profecia pela perspectiva preterista nos liberta de um monte de interpretações erradas e nos ajuda a ter uma visão mais clara da mensagem do Evangelho. Como assim? Explica melhor pra gente. Muita gente vive angustiada esperando um futuro apocalíptico. Verdade. Achando que cada conflito que acontece hoje em dia é um sinal do fim do mundo. Mas, quando entendemos que guerras e rumores de guerras já aconteceram no passado, podemos ter uma visão mais tranquila e esperançosa do presente. Faz sentido. Em vez de ficarmos obcecados com previsões apocalípticas, podemos focar e viver o Evangelho aqui e agora. Isso. Buscando a paz e a justiça no nosso dia a dia. Exatamente. A mensagem de Jesus é atemporal. Ou seja, vale para qualquer época.
E nos convida a viver com amor, compaixão e esperança, independentemente do que esteja acontecendo ao nosso redor. Entender as profecias pela ótica preterista nos ajuda a enxergar essa mensagem com mais clareza. Concordo totalmente. É libertador saber que as profecias já se cumpriram e que podemos viver o presente com mais tranquilidade e com confiança. Com certeza. E para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, recomendo o canal Comentando o Apocalipse no YouTube. Boa. Lá você encontra vídeos e podcasts sobre escatologia preterista. Legal. Com explicações claras e aprofundadas. Ótima dica. E não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse episódio com seus amigos. Afinal, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Você está ouvindo o programa Além do Fim Podcast, aqui no canal Comentando o Apocalipse. E antes da gente continuar nosso papo, que tal a gente recapitular os pontos principais que a gente já viu até aqui? Boa ideia. A gente viu que a frase guerras e rumores de guerras se refere a eventos que já rolaram no passado. Isso. Na época de Jesus. A gente também viu que as revoltas judaicas, as guerras civis romanas e as invasões bárbaras são exemplos reais de como essa profecia se cumpriu. E ao entender essa profecia pela ótica preterista, a gente se liberta do medo e da ansiedade em relação ao futuro. Verdade. E podemos focar em viver o evangelho no presente, buscando a paz e a justiça nas nossas vidas e nas nossas comunidades. Perfeito. E para finalizar essa parte do nosso mergulho profundo, queria fazer uma pergunta para você que está nos ouvindo. Como a compreensão da escatologia preterista impacta a sua visão da fé cristã e sua maneira de viver o evangelho no dia a dia? Reflita sobre essa pergunta e compartilhe suas ideias com a gente nos comentários. E para continuar aprendendo sobre escatologia preterista, não deixe de conferir o canal Comentando Apocalipse no YouTube. Boa. Lá você encontra um monte de conteúdo gratuito de qualidade sobre esse tema super interessante. E é isso, pessoal. A gente volta já para finalizar nosso mergulho profundo sobre guerras e rumores de guerras. Pessoal. Fiquem ligados. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho profundo sobre guerras e rumores de guerra. Opa! Foi uma viagem, e tanto pela história, né? É verdade. Quem diria que a gente ia aprender tanto sobre o Império Romano e a época de Jesus? Pois é. E o mais legal é que, ao longo desse episódio, a gente viu como a interpretação preterista coloca as profecias bíblicas numa nova perspectiva. É como se a gente tirasse a poeira de um livro antigo e descobrisse um tesouro escondido. Exatamente. A gente começou essa conversa falando daquela frase, guerras e rumores de guerras. E agora a gente já sabe que ela se refere a eventos que rolaram lá no passado. Do primeiro século da era cristã. É isso aí. E vale lembrar que, apesar da Pax Romana, o Império Romano era um verdadeiro caldeirão de conflitos. Tinha revolta judaica, guerra civil, invasão bárbara. Era treta pra todo lado. É verdade. E todos esses eventos históricos se encaixam direitinho na profecia de Jesus em Mateus 24,6. É como se a gente estivesse vendo a história se desenrolar diante dos nossos olhos. Sem dúvida. E a melhor parte é que essa compreensão nos liberta do medo e da ansiedade em relação ao futuro. Verdade. A gente pode viver o presente com mais paz e esperança. Sabendo que as profecias já se cumpriram. É como tirar um peso das costas, né? Saber que as profecias já aconteceram. Nos dá uma nova perspectiva sobre a vida e a fé. Verdade. A gente pode respirar aliviado e focar no que realmente importa. Com certeza. Agora a gente pode focar em viver o evangelho aqui, agora buscando a justiça, a paz e o amor ao próximo. Sem ficar preso a interpretações apocalípticas que só geram medo e angústia. Concordo plenamente. E para a gente fechar esse mergulho profundo com chave de ouro, isso aí. Eu queria destacar a importância de continuarmos estudando a Bíblia e a história. Sempre buscando aprofundar nossa compreensão da fé cristã. Verdade. É como se a gente estivesse desvendando um enigma milenar. Excelente ideia. E para quem quer se aventurar no mundo da escatologia preterista, a gente super recomenda o canal Comentando o Apocalipse no YouTube. Lá vocês encontram vídeos e podcasts super completos, com explicações claras e aprofundadas sobre esse tema. Você está ouvindo o programa Além do Fim Podcast, aqui no canal Comentando o Apocalipse. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso mergulho profundo sobre guerras e rumores de guerras. É isso aí.
Esperamos que vocês tenham curtido essa viagem no tempo e aprendido bastante sobre a história, a Bíblia e a escatologia preterista. E não esqueçam, continuem explorando esse tema. Pesquisem, estudem e tirem suas próprias conclusões. Afinal, a busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim. Valeu, galera! E antes de dar tchau... Opa! Não se esqueçam de deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que vocês acharam do episódio e compartilhar com os amigos. Vamos espalhar conhecimento por aí. E para quem quiser continuar aprendendo com a gente, se inscreve no canal Comentando o Apocalipse no YouTube. Boa! Lá tem muito mais conteúdo bacana esperando por vocês. A gente se vê por lá. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.